Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, DCM, Blog da Cidadania, Fórum, quem mais? Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Hoje é domingão, 28 de julho, com vocês a respeito dos últimos acontecimentos ou a respeito do que vocês queiram conversar, porque essa TV tem duas mãos. Eu falo e vocês também falam. Meire Marques, bom dia, que bom que estão todos acordando cedo. Essa TV no celular é assim, eu falo e vocês falam. Vocês não precisam seguir o que eu estou falando, não precisam acreditar em mim, podem perguntar, podem questionar. Bia Braga, bom dia. Lucimar Ribeiro, bom dia. César Fábio, podem e devem. Sérgio Neres, de Goiânia, podem ditar a pauta, podem dizer o que vocês querem, qual é o assunto que vocês querem abordar. Walter Kleber, de Jatobá, Pernambuco, bom dia. Eu tenho muitas dúvidas. Fernando Esteves, bom domingo. Tenho muitas dúvidas a respeito desse caso do hacker. Muitas dúvidas, e eu acho que todos têm. Muita gente tem. Luiz Antônio, bom dia. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, tudo bem aí? Tudo bem? As minhas dúvidas são as seguintes. Bom, de uma coisa não há dúvida, que esse sujeito forneceu as mensagens, eu acho que não há dúvida, né? Suelimar Alves, né? Ana Helena, Eugênio Ibiapina, bom dia. Valéria Torres, bom dia. Não somente aos atores de evasão telemática, Sérgio Neves. Então, bom, tem o seguinte, a questão do hacker, eu acho que não há dúvida que foi o cara que forneceu as mensagens, né? Depois que a Manuela Dávila confirmou que foi ela, passou o contato do Glenn Greenwald, não há dúvida mais, né? Pode até haver outras fontes, mas pelo menos uma das fontes é essa. É esse tal do Walter Delgatti. Agora, a questão é a seguinte, por que esse Walter Delgatti se concentrou em roubar os dados do Deltan Dallagnol e não de outros personagens aos quais ele teve acesso? Essa é uma das minhas dúvidas. Por que ele se concentrou no Deltan Dallagnol? Agora, a entrada em cena da Manuela, Dávila, dá um viés político para tudo isso, né? Porque ela, claro, ela é uma política, foi candidata, foi deputada. Então a intermediação política aí no caso colocou um outro elemento, não é? Não havia esse elemento político ainda na questão. É muito diferente o contato direto do jornalista com a fonte, diferente de ter havido uma intermediação, qualquer intermediação. Evidente que a participação da Manuela Dávila foi mínima.
né? Negócio de fornecer o telefone e tal. Porém, essa participação mínima vai fazer com que ela seja interrogada. Bom dia, Luísa Matos, bom dia, Carlos Moraes, bom dia, Joel. Vai fazer com que ela seja levada a prestar depoimento e vai colocar uma pulga na orelha dos investigadores, né? E a pulga na orelha deles é a seguinte: se tem um viés político e aquele sujeito aparentemente tem um perfil mais para Bolsonaro do que para qualquer outra coisa, posando com fuzil e etc., qual é o interesse dele em fazer contato com a esquerda, né? Qual é o interesse dele em fornecer um material cujo teor desmoralizaria o Deltan, como desmoralizou, né? Deltan Dallagnol, a essa altura, virou qual é a imagem dele agora? De um negociante, né? De um comerciante da Lava Jato, né? Ele só pensava em dinheiro, só pensava em obter vantagem com sob pretexto do combate à corrupção. Quer dizer, ele combatia a corrupção e faturava com palestras. Fazia negócios ao mesmo tempo que combatia a corrupção. Quer dizer, praticava outro tipo de corrupção ao mesmo tempo em que combatia a corrupção. Então, essa participação da Manuela, primeiro, confirmou a fonte. Esse cara é uma fonte. Segundo, trouxe um viés político para essa questão. Ela foi candidata na chapa do PT. Então, a Polícia Federal, evidentemente, vai focalizar esse lado agora também. E vai focalizar o lado da grana, que é o que está dizendo aqui o Globo. Movimentação financeira dos hackers é foco da investigação. Quer dizer, não basta ele dizer que ele não levou grana, né? Vai se ver se ele não levou grana de alguém. A Polícia Federal direcionou as investigações à movimentação financeira do tal do Walter Delgatti e dos outros 3 detidos. Os investigadores estão examinando transações bancárias e com criptomoedas, porque essas são mais difíceis de rastrear. Se o cara recebeu em criptomoedas, ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que talvez pegue uma cana aqui. Isso aí, esse tipo de linguagem é linguagem de marginal, né? O cara vai pegar uma cana aqui. Se um presidente da República falar uma coisa dessa, é totalmente inédito no Brasil, né? Nem da ditadura militar os ditadores usavam esse tipo de linguagem. Eram muito mais educados, muito mais cultos do que essa pessoa aí. Que os brasileiros loucamente, eu nunca vou entender isso, nunca vou entender, loucamente escolheram o mais despreparado. Olha, o Tiririca seria melhor. O Tiririca seria melhor presidente do que esse sujeito.
Então ele disse que talvez pegue uma cana aqui. É linguagem de tira, né? Pegar uma cana, vai pegar uma cana. Um presidente falar que alguém pode pegar uma cana, além de ser uma coisa, um linguajar que não condiz com o cargo que ele ocupa, ele diz uma coisa que não está dentro das atribuições do presidente. O presidente da República não tem que prender ninguém, não tem que comentar se alguém tem que ser preso. Quem tem que se preocupar com isso é a justiça, e não o executivo. Está exorbitando mais uma vez. Aliás, todo dia ele exorbita. Todo dia ele descumpre a Constituição que ele jurou cumprir em janeiro. Todos os dias, e essa é mais uma. O presidente não pode dizer que alguém tem que ir em cana. É a justiça que tem que dizer. Ele não pode se pronunciar a respeito. São 3 poderes independentes, autônomos, um não pode interferir no outro. Isso pode ser lido como uma intimidação da presidência da República sobre a justiça. Olha, eu quero que condene esse cara, hein? Talvez leve uma cana. Quem está cometendo o crime é o Bolsonaro dizendo isso. Porque é um crime contra a Constituição. É um crime contra o seu próprio cargo. Esse tipo de intimidação e ameaça nem na ditadura existia. E isso não pode ser levado como normal, dito por o presidente da República. Isso é coisa do Estado Novo. No Estado Novo é que o presidente mandava prender. Manda prender fulano, manda deportar fulano. Isso era o Estado Novo. Ou a ditadura militar, com as cassações, manda caçar fulano. O general assinava ali e mandava caçar. Ele não pode agir dessa maneira. Nem a respeito de um marginal, quanto mais a respeito de um jornalista que não cometeu nenhum crime. Isso é injúria, difamação, intimidação. É o Bolsonaro que devia ser processado por fazer essas declarações. Ele está insuflando os seus aliados contra o Glenn. Imagina a situação do Glenn, quando um presidente diz, talvez ele leve uma cana. O que os bolsonaristas vão fazer hoje? Vão pichar a casa do Glenn, se sabe onde mora o Glenn, Eles estão sendo autorizados pelo presidente. Se o presidente está dizendo que ele pode levar uma cana, o que vão fazer os bolsonaristas hoje? Vão repeti-lo, né? Ascânio Seleme, ação de hacker é segunda facada em Bolsonaro. Bernardo Melo Franco, Moro se reveza em vários papéis. Não, o Moro é o seguinte, o Moro quando era juiz agia como político, agora que é político age como juiz. Juiz parcial, não o juiz mesmo. E olha, a outra que o Bolsonaro falou é que o Glenn é um malandro. Não é o Queiroz que é o malandro. Não é o Queiroz que é o malandro, é o Glenn que é o malandro. É um jornalista premiado com os maiores prêmios da imprensa internacional e americana, prêmio Pulitzer, casado com um brasileiro, um cara que não esconde que é homossexual, adotou crianças brasileiras, não tem nenhum deslize, nada para acusá-lo de nada, e o presidente da República chama isso de malandro. Queiroz ele nunca chamou de malandro.
Malandro, para evitar um problema desse, casa com outro malandro ou adota criança no Brasil. O outro malandro é o deputado federal, Davi Miranda, ou David Miranda. Vamos aos articulistas, aos colunistas da Folha, do Globo. Falsos camelôs vendem cocaína, feirão de drogas nas areias de Ipanema. No posto 9 de Ipanema, um vendedor de cigarro entrega cocaína a um cliente na areia. O tráfico de drogas acontece sem qualquer repressão na orla da cidade. Repórteres do Globo flagraram a venda ilegal nas praias de Ipanema, Copacabana e Leme. Os traficantes disfarçados de camelôs carregam a droga em pequenas quantidades, em tabuleiros, cestas de palha e isopores. Olha aqui o flagrante. Nos anos 1900, olá, Tomás Cavendish. Nos anos 1970, quando eu ia muito ao Rio de Janeiro, eu trabalhava no Repórter, aquele belíssimo tabloide fundado por Gabeira e outros, Luiz Alberto Bittencourt. Quando eu frequentava então muito o Rio de Janeiro, uma vez por mês eu passava uma semana no Rio de Janeiro. Uma vez estou andando em Ipanema, um garotinho, né, pequenininho, 7 anos, sei lá, 8 anos, 9 anos, magrinho, pretinho, né, chega para mim e fala: ô moço, você não quer neve? Tá precisando de neve? Aí eu, neve. O que seria neve, né? Eu falei, bom, só pode ser pó, né? Olá, Rose Freitas. Se o senhor quiser uma neve, tem uma neve muito boa lá na favela. Então, os meninos, que são esses meninos do chamado tráfico, né? Abordavam as pessoas na rua, nos anos 70, para vender cocaína. Quer dizer, isso não é novidade no Rio de Janeiro. O problema é a proibição. A proibição é que criminaliza o produto, criminaliza o comerciante, criminaliza o comprador. Não dá para reprimir. Essa questão do consumo da droga é uma questão individual, não é uma questão do Estado. Quando o Estado entra numa questão como essa, ele provoca morte, prisões, injustiças, violência. É o resultado. Por que o Rio de Janeiro tem essa violência toda? Se não devido à cocaína e à maconha. Ou o combate à cocaína e à maconha. 90% dos crimes, 90% da violência do Rio de Janeiro tem relação com maconha e cocaína, que são criminalizados pelo Estado, combatidos entre aspas, gera a formação de quadrilhas, porque o comércio não para, como se viu na lei seca dos Estados Unidos. Pararam de consumir bebida durante a lei seca? Não. Simplesmente era escondido, consumia escondido. Daí vieram as máfias, os crimes, a violência. Quando o Estado entra na questão, é que a coisa fica ruim. Vocês podem ver na aldeia, os índios fumam maconha. Vê se um índio mata o outro. Vê se o índio, por causa de maconha, esfaqueia, estupra. Não. Eles fumam maconha e dançam. Eu passei
nos anos 70, um mês com os índios do Maranhão, os índios Guajajaras, passei outro mês com os índios... Como é que chamam os índios de Goiás, meu Deus? Daqui a pouco eu vou lembrar. Eles fumam maconha. Não acontece nada. Nenhuma violência. Claro que cocaína eles não têm acesso, eles não têm laboratórios, eles não usam. Eles usam maconha. É a tradição dos índios. Os adultos, é claro. As crianças não. Ninguém reprime a maconha nas aldeias. É tradição. Ninguém fica violento por causa disso. E por que aqui, na terra dos brancos, a maconha é proibida? Sob vários pretextos. Faz mal. Tudo faz mal, né? A vida faz mal. Cada dia nos envelhece. Então, fazer mal não é desculpa. Fazer mal é inerente à vida. A cada novo dia, ao qual sempre a gente deve agradecer, é um dia menos na nossa vida. Faz mal, o tempo faz mal, o vento faz mal, a chuva faz mal. A comida, se você comer demais, faz mal, certa comida faz mal. Então, fazer mal, tudo faz mal. E faz bem também. Mas é só ressaltado que a maconha faz mal. Qual é a outra coisa? Que a maconha vicia. Sim, a maconha vicia. O cigarro vicia, álcool vicia, açúcar vicia, café vicia, muita coisa vicia. Cocaína é veneno, concordo. É veneno em forma de produto de laboratório. Mas proibir é pior. Proibir causa muito mais mortes do que a própria cocaína. Quando a cocaína é proibida, as pessoas não sabem que ela é um veneno. Elas experimentam e podem acabar viciadas. Quando libera, o dano é menor. Eu não vou aqui. A maconha é um produto natural, é uma planta, então não vejo nenhuma restrição, ainda que com ela se produz medicamentos. Não vou entrar em cocaína, porque aí já é laboratório, aí vai entrar em cocaína, LSD, anfetamina, essas coisas que realmente afetam de forma radical o corpo humano. Não como a maconha, que é um tranquilizante, calmante, né? Os índios fumam, e assim, mesmo a folha da coca, da mesma maneira, os índios dos Andes mascam a folha de coca. Outra coisa é cocaína, que já é a elaboração, por isso chama droga. Para mim, maconha não é droga porque é planta. A cocaína é droga porque passa por laboratório, ela é elaborada, entram produtos, digamos, não naturais. Ainda assim, proibir a cocaína causa mais danos do que liberar. Freud usava cocaína. A cocaína era vendida nas farmácias brasileiras, nos anos 20, por exemplo. Então é isso também, ela é um veneno. Muito remédio homeopático é veneno, mas em doses pequenas, o veneno vira remédio. Não é? Então, a cocaína, claro que vicia, mas uma pessoa é diferente da outra. Tem pessoas que conseguem cheirar um pouquinho de cocaína e pronto, e se sentem bem, porque funciona como remédio também. O pior de tudo
é a proibição. A proibição leva à formação de quadrilhas, portanto a violência, disputa entre quadrilhas, mais violência. A polícia entra para combater, provoca mais violência. A polícia passa a ser subornada, mais crimes. Então, o Rio de Janeiro, 90% da violência tem a ver com cocaína e maconha. Se retirar pelo menos a maconha da criminalização, metade dos crimes do Rio de Janeiro cai por terra. Diminui a violência em 50%, como está diminuindo a violência no Uruguai, que liberou a maconha, um país inteligente. Falando em cadeia, Elias Vera, aqui no Carandiru, que não existe mais, isso me contou um amigo que esteve preso no Carandiru, havia ali uma ala onde era permitido fumar maconha para acalmar os presos. A maconha é um calmante. Os próprios carcereiros davam maconha para os presos fumarem numa certa ala do Carandiru para se acalmarem. A maconha não torna ninguém violento, muito ao contrário, o cara se acalma, é um relaxante. Vocês podem ver no Google. A maconha é um relaxante. Cocaína não, cocaína é um excitante. Cocaína você fica sem fome, você não dorme, você quer fazer mil coisas. Então isso era e é muito usada por quem precisa atravessar a noite, jornalistas que tinham que atravessar madrugadas fechando jornais, televisão, né, gravação de novela. E você grava a novela, 20 horas, como é que você aguenta? Então, a cocaína tem essa... A maconha não, a maconha é o contrário, a maconha relaxa, você dorme, você acalma, quer dizer, não leva a violência nenhuma. Não há como, não há nenhum relato de quem fumou maconha e ficou violento, né? Esse tipo de relato não existe. Nós vamos lá, os colunistas, só eu estou falando, vamos dar a voz aos colunistas também. Eu não sou o dono da verdade. Olha aqui o balão do Moro murchando. Moro murchando. Olha o Moro murchando. O Moro está murchando e o Moro está querendo inflar o seu próprio balão, o seu próprio boneco inflável. Esse é o Chico Caruso na Folha. Vamos ver aqui. Merval Pereira. Bernardo Melo Franco, meu colunista preferido. Os papéis do superministro, escreve Bernardo Melo Franco. Amanhã completam-se 50 dias desde que o site Intercept Brasil divulgou os primeiros diálogos da Lava Jato. De lá para cá, a Polícia Federal identificou e prendeu os responsáveis por interceptar conversas de agentes públicos. As instituições parecem estar funcionando na apuração dos vazamentos. Falta se interessarem pelo teor das mensagens. A facilidade com que hackers de Araraquara violaram segredos da República é tão espantosa que arrisca ofuscar o resto da história. Bom dia, como estão? Tudo bem? Num resumo rápido, os chats revelaram que Sérgio Moro acumulou os papéis de juiz e assistente de acusação nos processos de Curitiba. Aliás, chefe da acusação, né? O atual ministro passou dicas, indicou testemunhas e antecipou ao menos uma decisão ao procurador Deltan Dallagnol. Além disso, orientou o Ministério Público a recusar a delação de um político, do ex-deputado Eduardo Cunha, e desistir de uma investigação sobre outro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os diálogos indicam que Moro abandonou a neutralidade exigida de um magistrado
O Código de Processo Penal afirma que o juiz deve se declarar suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Vale para acusação e para defesa. 2 dias depois da primeira reportagem, o Conselho Nacional de Justiça arquivou um pedido para investigar a conduta de Moro. O corregedor Humberto Martins afirmou que o ministro deixou a carreira de juiz para embarcar no governo de Jair Bolsonaro. É verdade, mas as sentenças que ele assinou continuam a produzir efeitos. A primeira reação do Conselho Nacional do Ministério Público também foi a de jogar uma pedra sobre o assunto. O corregedor Orlando Rochadel arquivou um pedido para apurar se Dallagnol violou os princípios da equidistância das partes e da vedação de atuação político-partidária. Alegou inexistência de ilícito funcional. No episódio das palestras, Rochadel aceitou reclamação disciplinar contra Dallagnol e seu colega Roberson Pozobon. Neste caso, os dois deverão explicar o plano de ganhar dinheiro com a fama obtida graças à Lava Jato. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade, escreveu o chefe da Força Tarefa. Tadeu Jimenez de Marrocos, salve, salve Marrocos. Fora das arenas corporativistas do CNJ e do CNMP, restaria a possibilidade de uma investigação da Procuradoria-Geral da República. Deste mato não deve se esperar coelho. A procuradora Raquel Dodge está em campanha pela recondução e tem feito o possível para não melindrar o governo. Ela já repetiu o discurso de Moro ao ignorar o conteúdo das mensagens e condenar seu vazamento como um grave atentado às autoridades constituídas. Desde o início da crise, o ministro viu seu boneco de super-herói murchar em praça pública, mas não desistiu de acumular funções. Neste momento, ele se reveza nos papéis de vítima, investigador e acusador. Na quinta-feira, também voltou a falar como juiz, ao anunciar a destruição de provas. Ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp definiu a ideia como um autoritarismo em nome da proteção de autoridades. Estamos vivendo num país surreal, resumiu Gilson Dipp, ex-ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Olha aqui, o boneco. Reparem os rombos no boneco. Tá vendo? O Moro tenta inflar o seu boneco, mas ele está cheio de furos. Esse é o Moro, esse é o retrato do Moro. Por Chico Caruso. Porto Rico não é aqui, escreve Dorito Carazim. Porto Rico, o primeiro-ministro renunciou por causa de vazamentos. Vamos ler a Dorite Haracim. Porto Rico não é aqui. O momentoso ato desta quarta-feira foi comunicado e acompanhado em vídeo pelo Facebook, inaugurando o que talvez se torne o novo normal para futuros registros históricos do gênero. Já era quase meia-noite em Porto Rico. A nação, que há 2 semanas saíra às ruas, dali não arredaria a pé, enquanto o emparedado governador Ricardo Rosseló permanecesse no cargo. Após o interminável introito autoelogioso no aguardado discurso, ouviu-se então a esperada frase: anuncio com desprendimento
que estou renunciando ao cargo de governador. Porto Rico é governador, porque faz parte dos Estados Unidos. O gesto de Rosselló foi tudo, menos desprendido. Um processo de impeachment havia sido colocado em marcha pouco antes, na Câmara de Deputados em San Juan. E eram nulas as chances de o governador sair ileso do processo. Rick, te derrubamos, resumiu um cartaz de rua. A jornalista porto-riquenha Ana Teresa Toro chama atenção para o fato de o brasão nacional de seu país ser o mais antigo do continente, século XVI, e jamais ter sido modificado, nem mesmo durante o período em que a ilha foi possessão dos Estados Unidos. Esse brasão tem ao centro a figura de um cordeiro branco, sentado, representando pureza, integridade e paz, o que acabou por consolidar uma autoimagem nacional de nobre passividade e aceitação do destino. A nossa história, seus golpes, feridas e reviravoltas, havia amortecido o verdadeiro animal social que somos e que dormiu uma noite longa, escreveu Ana Teresa Toro no New York Times. Sua conclusão: a partir de agora, Porto Rico deixa de ser este país dócil, que aceita o que lhe é dado. Como se sabe, o detonador do despertar de agora foi o vazamento de 889 páginas de chats criptografados envolvendo o governador e 11 pessoas de seu círculo mais próximo. A decisão e a responsabilidade de divulgar a íntegra desse material politicamente demolidor foram de uma pequena, mas perseverante equipe local, o Centro de Jornalismo Investigativo. Até agora, ninguém em Porto Rico, nem mesmo quem perdeu o cargo ou está sendo investigado em consequência das revelações, acusa a divulgação de ser ilegal. No máximo, ela é incorreta, como tenta sustentar a secretária de Justiça Wanda Vasques, segunda na linha de sucessão, cuja folha corrida de malfeitos agora aflora e alimenta as redes de protesto. Melhor nem escolher a roupa, pois não vais, alerta um post na hashtag Vandalix. Pela Constituição, o primeiro na fila sucessória seria ocupante da Secretaria de Estado, mas o titular ejetou-se do cargo logo após o vazamento do chat, por ser um dos integrantes do malfadado grupo. O que fez tantos porto-riquenhos adotarem uma tomada de posição comum, acima de suas históricas divergências, sobre o status de território dos Estados Unidos versus independência plena versus sua transformação em Estado americano? 500 mil manifestantes ocupando as ruas, dias a fio, num país cuja população ultrapassa em pouco os 3 milhões. O som está ruim? Voltando, 500 mil manifestantes saíram às ruas, população de 3 milhões. No Brasil, equivaleria a 35 milhões saírem de casa para se manifestar. 35 milhões. Não para votar em dia de eleição, para se manifestar em repulsa a algo que precisa ser consertado com urgência. E o nosso caso brasileiro é muito mais urgente.
Em Porto Rico, foram duas as gerações que se mobilizaram de forma espontânea. Os millennials, que se tornaram adultos quando o país entrou em crise fiscal e quebradeira geral. E a geração Z, nascida num país já atolado, que nunca conheceu a bonança, nem instituições livres de corrupção. Testemunharam, junto aos pais e avós, o devastador furacão Maria de 2017, durante o qual a nação entrou em desesperança e que deixou mais de 3.000 mortos. Enquanto essa população se esfolava no amargo deserto assistencial, os vazamentos mostraram que o governador e seu grupinho conspiravam para camuflar a extensão da tragédia, o desvio de verbas, o compartilhamento de informações reservadas. Talvez tenha sido o tom ligeirinho de desprezo, cinismo e despudor pelo que é certo que entornou o imobilismo daquele cordeiro de brasão. Cada geração tem momentos cruciais para chamar de seus. Cada país também. Aqui nós não tivemos o furacão Maria, mas o furacão Bolsonaro, que é muito pior. Esse furacão está destruindo a alma brasileira, o amor próprio, o orgulho. Está destruindo a cultura, a arte, a educação. Não é um furacão, é um tsunami. Porto Rico não é aqui. Aqui não é Porto Rico. E o boneco inflável do Moro, cheio de furos. Esse é o melhor retrato do Sérgio Moro. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor se esconde aonde? Ai, eu não sei porquê, não sei porquê. Meu amor não é segredo, morre de medo do segredo que é você. Parará. Vamos ver se assim melhora. Realmente está frio aqui, mas estou bem agasalhado. No rastro do dinheiro, após confissão de hacker, PF busca braços financeiros do grupo. A Polícia Federal direcionou a investigação para os possíveis braços financeiros. PF solicitou acesso às movimentações feitas com moedas criptografadas e aos sigilos bancários para verificar se a versão de que Delgatti não recebeu dinheiro é ou não verdadeira. As investigações que resultaram na operação Spoofing começaram após a tentativa de invasão da conta do Sérgio Moro. Bom, a única parte nova é essa. A PF agora vai investigar os braços financeiros do grupo. Mas esse cara, em 2015, já desfilava de BMW. E não tinha nada de Intercept e etc, né? Ele já desfilava de BMW clonando cartões. O que falta esclarecer para o Globo
Houve mandantes ou patrocinadores das invasões? Ainda não há informações concretas sobre isso. Olá, tudo bem? Bom dia. Além dos R$100 mil apreendidos pela PF na Operação Spoofing, o que se sabe sobre as finanças dos suspeitos até agora é que Gustavo Henrique movimentou R$424 mil entre abril e junho do ano passado. E Suelen, sua mulher, fez transações de 203 mil entre março e maio deste ano. Para os delegados, a movimentação é incompatível. O juiz Valisley autorizou a quebra dos sigilos bancários e telemáticos dos investigados, além do bloqueio de ativos financeiros acima de R$1.000. Qual foi o papel de cada um dos suspeitos? Embora Delgatti tenha confessado que invadiu as contas, ainda não há informações sobre como teriam atuado os outros 3 suspeitos. Além de Moro e outras autoridades, quantas e quais pessoas teriam sido hackeadas? É bobagem, porque ele não roubou dados, ele só roubou dados do Deltan, dos outros ele não roubou dados. Então, essas invasões dos outros são simplesmente contas pelas quais ele passou até chegar a de Deltan. Qual a origem do dia dos 4 presos? Não se sabe, quer dizer... Vamos ver aqui a coluna do Lauro Jardim. Venta muito no parque, vento de chuva, está chegando a chuva. Lauro Jardim revela a conversa entre Carlos Lupe e Tabata Amaral. Acabou de forma horrorosa. A última conversa entre Carlos Lupe, presidente do PDT, e Tabata Amaral. O diálogo deu-se no dia da apreciação da reforma da Previdência na Câmara. Ao perceber que não demoveria a correligionária da ideia de votar a favor da proposta, Lupe pegou pesado. Perguntou como ficaria a mãe de Tabata, que por anos ganhou a vida como diarista, se a reforma passasse. Tabata, irritada, o acusou de estar jogando baixo. E estava, diz Lauro Jardim. O porta-voz da presidência, Rego Barros, reclamou com Jair Bolsonaro numa reunião com vários integrantes do governo na segunda-feira passada das estocadas contra ele proferidas pelo pitbull Carlos. Bolsonaro minimizou as críticas do 02. Lá vem a noiva. A defesa de Eduardo Cunha entrou com pedido à justiça para que o ex-presidente da Câmara pudesse comparecer ao casamento de Camila, uma de suas filhas. Pela proposta, Cunha deixaria Bangu 8 no dia 2 de agosto, viajaria para São Paulo, onde seria realizada a cerimônia no dia 3, e retornaria ao cárcere 24 horas depois. O pedido foi negado. Claro, né? Não tem nada no Código de Processo Penal que se refira a liberar o preso para ir a um casamento, só enterro. A PF deslocou um delegado para o Rio de Janeiro com o objetivo de investigar operações de lavagem de dinheiro, supostamente feitas por Aécio Neves, que por décadas morou na cidade. Onde acabou Aécio Neves, né? Quem dizia que não ia acontecer nada com Aécio Neves, o Aécio Neves acabou. Pam, 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 pam. Davi Alcolumbre se esmera para dar pouca transparência ao que ele e seus colegas fazem com dinheiro público. Até maio, o Senado já havia negado 27 dos 505 pedidos de informação feitos por meio da Lei de Acesso à Informação.
um salto gigantesco em comparação a 2018. Ao longo do ano passado, a Casa negou 28 solicitações via LAI. Porém, nesse período foram registrados 4 vezes mais pedidos. A maioria esmagadora dos vetos de Alcolumbre proíbe o acesso aos gastos das excelências. Quem sumiu nesses primeiros meses do governo Bolsonaro foi João Pedro Stedley. Em discursos, Lula costumava ameaçar chamar o exército do Stedley para meter medo nos adversários. O Lauro Jardim é um conhecido antipetista na imprensa brasileira, portanto, ele sempre tem um viés antipetista. Eu me recordo que quando eu lancei em 2013, não, a Dilma já era presidente, 2016 talvez, o livro O Cofre do Adhemar, no qual o Antônio Roberto Spinoza e outros integrantes da VAR Palmares contam como foi realizado o maior assalto da história da guerrilha urbana, que foi o assalto ao Cofre do Adhemar, no Rio de Janeiro. E a Dilma Rousseff, na época, fazia parte também da VAR Palmares. E eu mandei um e-mail ao Lauro Jardim para divulgar o livro, na coluna que então ele assinava na Veja. Disse, olha, estou escrevendo um livro e tal. E tinha informações inéditas, né? Por exemplo, a Dilma, num congresso clandestino, é claro, eram todos clandestinos, teve um grande embate com o Lamarca, né? Um grande debate com o Lamarca durante vários dias, e no final ela cantou para o Lamarca uma paródia do País Tropical, durante o congresso. Imagina um congresso tenso, né? Toda a polícia procurando onde estão esses subversivos, e a Dilma compôs e cantou uma paródia do País Tropical para o Lamarca. E o começo era assim: este é um congresso tropical abençoado por Lenin e confuso por natureza, mas que beleza. Bem, então eu passei essa informação para o Lauro. Olha, a Dilma cantou para o Lamarca e tal, não sei o quê. Aí ele respondeu assim, mas tem alguma coisa assim, ela assaltando banco, ela na luta armada? Falei, não, isso não tem. Falei, então não interessa. Ou seja, ele queria dar uma notinha se tivesse ali algum veneno contra a Dilma, que era presidente. Como não tinha esse tipo de coisa, porque ela realmente não participou da luta armada nesse sentido, não assaltou e tal, até guardou a arma, mas não assaltou. Isso contam todos participantes do seu grupo. Aí ele recusou. Só estou dando esse contexto para mostrar que o Lauro Jardim é um antipetista de carteirinha, então todas as notinhas dele têm esse viés antipetista, o que é péssimo para jornalistas. Eu acho que é péssimo ter um viés tanto antipetista quanto um viés petista. Jornalista não tem que ter viés, tem que ser só jornalista, na minha concepção de jornalismo. Olha aqui, a FIFA terá que pagar uma multa de R$100 mil a cada jogo organizado pela entidade no Brasil, caso continue a usar o spray que marca onde devem ficar a barreira e a bola quando há faltas. A proibição
já existe desde 2017. Porém, a Spune, detentora da patente do spray, afirma que ele continua sendo usado. Na decisão, além de dobrar o valor da multa, o juiz Fernando Viana determinou que fosse feita uma perícia no material usado pela FIFA, para confirmar se o material é o mesmo patenteado pela empresa. DJ diz que Delgatti se vangloriou ao hackear Moro. Em depoimento à Polícia Federal, o DJ Gustavo Henrique Elias Santos, preso na Operação Spoofing, afirmou que teve as contas no WhatsApp e Telegram hackeadas por Walter Delgatti Neto, que confessou ter invadido os celulares de diversas autoridades. O suspeito afirmou ainda que Delgatti mandou uma mensagem a ele se vangloriando de ter acessado o aparelho do ministro da Justiça e que fez uma cópia na tela do notebook do hacker, contendo ícones do Telegram de autoridades quando recebeu uma ligação em vídeo de Delgatti. O DJ disse também que não conhece a técnica usada por Delgatti para invadir contas de Telegram. A Polícia Federal, ele afirmou que o hacker é simpatizante do PT. Delgatti relatou, disse o DJ, que venderia ao partido as mensagens que obteve. No entanto, era afiliado ao DEM e foi expulso após o caso vir à tona. Simpatizante do PT, um cara que é filiado ao DEM que posa com fuzil. O PT classificou a citação como farsa. O DJ contou que em fevereiro deste ano percebeu que suas contas no WhatsApp e Telegram haviam sido invadidas. Segundo ele, Delgatti confirmou ter feito o acesso remoto. O DJ acrescentou que no fim de junho, o hacker revelou que usara a técnica também para invadir o telefone de autoridades. No depoimento, o DJ relata ter recebido certo dia uma mensagem do Telegram de Delgatti, que continha um link de um texto jornalístico relacionado à invasão do Telegram do ministro Sérgio Moro. Segundo ele, nessa mensagem, o hacker se vangloriava de ser o autor da invasão do ex-juiz. Dias depois, recebeu outra ligação de Delgatti, desta vez por vídeo, pela qual Santos viu a tela do notebook do hacker, onde tinha vários ícones do Telegram separados por nome, entre eles uma para Moro. Então, você vê que o cara é xarope mesmo, né? Um amigo meu de Araraquara, digamos assim, disse que esse Delgatti é conhecido por amigos dele e sempre foi conhecido como xarope em Araraquara. Cara desmiolado, xaropão. Bom, o cara comete um crime desse, de invadir ministro e ainda passa para o outro se vangloriando. Quer dizer, está querendo ser descoberto, né? Porque é um crime, né? Invadir celular, clonar celular, invadir celular, é crime, não é? Se ele invade celular de ministro, piora ainda mais a sua situação. Aí ele revela para outro cara, olha, eu cometi esse crime. Muito estranho, né? Muito estranho. Vamos ver aqui a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Também a manchete, Bolsonaro diz que jornalista pode pegar a cana aqui. Já comentei essa baixaria do Bolsonaro.
MBL admite culpa por polarização e vê fase paz e amor. Com quase 5 anos, o Movimento Brasil Livre reconhece ter ajudado a polarizar o país. O coordenador nacional, Renan Santos, diz à Folha defender paz e amor na forma de dialogar com o outro. Ha, 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 ha. Quem acredita nisso, hein? Esse governo não existe sem conflito. Não tem paz e amor com Bolsonaro. O governo acaba com paz e amor. A sustentação desse governo é o conflito diário, minuto a minuto. Cabeças rolando, cabeças batendo. É esse que é o governo Bolsonaro, que eu jamais vou entender como os brasileiros elegeram. Não adianta explicar, eu jamais vou entender. Bom, aqui é a mesma coisa que eu já li no Globo. Painel assinado por Daniela Lima. Aliados de Lula notaram petista ansioso nos últimos dias. Ele tem demonstrado ser... Aliás, o Lula saiu das manchetes, né? Agora, desde que entraram no ar as mensagens do Moro, o Lula sumiu das manchetes, né? Aliados de Lula notaram o petista ansioso nos últimos dias. Ele tem demonstrado ceticismo quanto à possibilidade de uma mudança substancial em sua situação. Pessoas próximas indagam a quem interessa a libertação desse presidente, para em seguida fazer uma provocação. Nunca os métodos da Lava Jato foram tão questionados, mas o mercado não quer. O governo não quer, as Forças Armadas não querem e a mídia não quer. Muitas instituições cerraram fileiras na defesa de Sérgio Moro. E, no entanto, Sérgio Moro é um boneco inflável, todo furado, e ele mesmo está tentando manter esse boneco inflado. Ombudsman fala sobre vazamentos. A outra matéria na Folha: não cabe a Moro decisão sobre destruir diálogos, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado no Rio que não cabe ao ministro Sérgio Moro a decisão sobre destruir ou não as mensagens capturadas pelos supostos hackers presos. Abre aspas. A decisão de possível destruição não é dele. Cada um de nós pode pensar e até torcer por alguma coisa. O Moro não fala nada que a lei não permita fazer. Ele defende o Moro. O Moro não fala nada, não, ele é só um juiz parcial. Isso para o Bolsonaro não é nada. Também nada de errado sobre o voo da FAB com familiares, decretou Bolsonaro. Entenderam? Nada de errado, tá? Nada de errado com o Moro, nada de errado com o voo de helicóptero, registrado por seu sobrinho. Estamos indo aqui do helicóptero. É o baixo clero. Esse é o baixo clero no poder. Baixo astral, baixo QI e baixo clero. Esse é o resumo do governo Bolsonaro. Baixo QI, baixo clero e baixo astral. Bom, meus amigos, baixo astral não é papo para domingo. Vamos em frente que atrás vem gente. À tarde vou fazer uma programação para vocês. Deltan Dinheiro. Onde está o dinheiro? Ei, ó o Deltan cantando. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, pá, 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 pá. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão. Vou te prender, prender até cair. Me dá, oi, me dá um dinheiro aí.
Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, paparopopo. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande corrupção. Vou te acusar até você cair. Me dá, me dá, me dá, oi, me dá o dinheiro aí. Esse é o Deltan Dallagnol cantando. Meus amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Essa é uma TV de jornalismo, é uma TV isenta de fake news, isenta de teorias da conspiração, porque fake news e teorias da conspiração só levam a mais confusão. O que nós queremos é esclarecer, queremos entender, queremos as coisas claras, muito transparentes, porque somos nós que pagamos essa zorra toda. Nós é que pagamos o salário do Bolsonaro, nós pagamos o salário dos ministros, nós pagamos o salário do Dias Toffoli, nós é que pagamos o salário dessa gente toda. É por isso que essa gente toda deve explicações a nós. Nós é que somos os patrões deles. Nunca esqueçam disso. Eles são nossos empregados e devem nos contar o que eles fazem. Queremos total transparência, queremos elucidação, não queremos fake news nem teorias da conspiração. Queremos tudo exposto à luz do sol, porque o sol é o melhor desinfetante. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.